Olá, tudo bem? Hoje então vamos tratar a respeito da formação dos países americanos. Primeiramente, eu gostaria de lembrar que a América, né, é o segundo maior continente em questão de território, né? A gente bem sabe também que a América ela comporta então três partes, né? América do Norte, América Central e América do Sul. Então, sendo compreendido também em dois tipos, né, que vai a América Latina, né, que a América Latina ela comporta do México até o sul ali mesmo, né, até o sul ali da Argentina, até o sul do continente. E a América Anglo-Saxônica, com os Estados Unidos e o Canadá, né. Isso se deve pelas questões culturais, né, questões de influência da colonização europeia, né, que esses países latino-americanos foram por parte da Espanha, né, e os países acima por parte da Inglaterra. Então, entra questões culturais, como eu havia dito, e questões também da língua, né, que a língua também influencia diretamente na divisão dessas duas partes da América. E então, como eu já havia dito anteriormente também, né, a questão principal ali para a formação desses países na América se dá pela questão da colonização europeia, né, a partir das grandes navegações que ocorreram ali a partir do final do século XV até o século XVI, é bem o finalzinho do XV ali mesmo, né, porque a partir de 1500 a gente já começa a ter essas questões já de descobertas, né, de novas terras, e a partir disso também o movimento de colonização, onde as famílias da Europa vinham se instalar até o Brasil, por exemplo, né, de Portugal. E esses países, né, que se destacam pelas navegações, nós temos bem forte, né, a Inglaterra, a Espanha e Portugal. E, porém também tem outros dois países e alguns outros também pequenos grupos, né, que não são muito comentados porque eles são envolvidos diretamente já em partes históricas, né, como no Brasil tem influência da Holanda, né, que também era foi um país que investiu também na questão da navegação. Né. E então vamos falar um pouco, né, do movimento da independência e a formação desses países. Primeiramente temos ali na costa leste dos Estados Unidos, né, as 13 colônias. Primeiramente dos Estados Unidos pela questão até propriamente da linha do tempo histórica, né, das 13 colônias dos Estados Unidos, ali na faixa leste. Então nós vamos tratar a questão da formação, né, dos Estados Unidos, que teve a colonização totalmente inglesa, né, e esse movimento ali foi iniciado a partir do século XVIII, né, ali em torno de 1700. Né, as 13 colônias, então, ali na faixa leste dos Estados Unidos, eles estavam revoltados com a coroa inglesa, devido a enormes cobranças de taxas, várias leis. Né, isso se deve também pela questão de uma guerra, né, que estava vivendo a Europa. Né, Napoleão Bonaparte estava ali naquela região da Europa numa questão de expansão, né, da França. Os reis sofreram, de certo modo, vamos dizer assim, questões de crises econômicas, né, que investiram nos exércitos e depois não tiveram benefícios. Apesar da Inglaterra ter ganho, né, a guerra que eles disputaram diretamente com Napoleão, porém fica essa questão da crise, né? E os Estados Unidos, ainda enquanto colônia, eles foram altamente cobrados com impostos, né, para justamente cobrir essas despesas de guerras. E os colonos então estavam revoltados com toda essa situação, né, e assim, de um modo do conflito armado, resolveram dar início ao processo de independência da coroa inglesa. E ali, claro, houve vários confrontos, né, e em 4 de julho de 1776 foi então redigida a Declaração da Independência, onde então os Estados Unidos tornou-se totalmente independente da Inglaterra.
Mais para frente eu vou fazer um comentário, né? Porque necessariamente as independências que a gente fala aqui são a questão praticamente política, né? Mas para frente eu faço o comentário. Vamos apresentar o conteúdo. E vale lembrar também que a independência dos Estados Unidos, né, foi inspiradora para outros grandes movimentos. Na França, que acontecia a questão da Revolução Francesa, e a independência também das colônias da América Latina. Né? Vamos começar, então, na América Latina pelas colônias espanholas. Né? Então, a Espanha tinha a maior parte do território, né, da América, sendo que ela ia do México até o sul do continente. Né? Então, nessa América Latina. Mas lembrando também que havia a divisão da linha de Tordesilhas, né, que sendo a parte leste para Portugal e a parte oeste para a Espanha. E os crioulos, né, que eram filhos de espanhóis que nasceram na América, também havia um grupo dos chapetones, né, que eram filhos de espanhóis, nasciam na Espanha, né, e depois vieram para as colônias para viver também, né, e eles de certo modo já se representavam como um grupo bem alto, né, da pirâmide social ali. E esses crioulos também eram uma elite, né, e eles questionavam a atitude da metrópole sobre a colônia, né, porque a Espanha também ficava num domínio distante, né, havia já a colonização, mas ainda não tinha esse distanciamento, né? E com o tempo foi aumentando essa insatisfação dos colonos, né? E eles fizeram então um movimento que apelasse para a população, né, que se rebelassem contra a metrópole. E também havia um conflito dos crioulos e dos chapetones, né, que eram dois grupos de elite, então ali haviam esses conflitos, né? E esses conflitos influenciavam a massa também para que se rebelassem contra a coroa espanhola. E aí então, no caso dos territórios espanhóis, né, foram se fragmentando, onde várias independências foram ocorrendo, né? Por exemplo, vários territórios na América pertencem, né, de origem espanhola, né, que tem também o uso do espanhol como linguagem, né, mas veio então dessa fragmentação, né, da onde a gente tem o Peru, Bolívia, Colômbia, Argentina, né, e vários outros. E então, em termos de Brasil, né, nós não temos essa questão de conflito armado, como foi nos Estados Unidos, e nem também essa questão da fragmentação, como ocorreu na América Espanhola. A questão do Brasil foi bem diferente. Ali em 1808, aproximadamente, Dom João VI, então rei de Portugal, ele fugia de Napoleão, né, que também, como eu havia dito anteriormente, estava no processo de conquista de territórios. E nessa data, então, ele decidiu transferir a coroa portuguesa para o Brasil. Né? Então, ele transferiu o reino, né, até o reino de Portugal, Brasil e Algarves, né, que na época, se eu não me engano, chamavam. Então, ele trazia essa questão, todo o seu reino, para centralizá-lo no Brasil. Né? E mais especificamente, depois, no Rio de Janeiro, onde ele trouxe também a família real. Né? E estando ali no Rio de Janeiro, ele abriu um decreto para a abertura dos portos, né, que foi assim, vamos dizer, o estopim, né, de todo esse movimento também da independência do Brasil. Né? E ali então, em 1810, mais ou menos, ele retorna para Portugal, porque os burgueses estavam insatisfeitos, né, com a questão do rei ter se distanciado deles, né, vindo para o Brasil. Então, Portugal estava vivendo um conflito interno com os burgueses que sentiram a falta desse rei. Né, e para então voltar até Portugal, Dom João VI deixou então seu filho Pedro I, né, que ficou como príncipe regente no Brasil. Em 1822, após ser convencido pelos coronéis, né, e toda a elite também que vivia dentro do Brasil, ele então declara a independência no dia 7 de setembro. Né? Então, essa questão foi influenciada pela elite, né, por mais que imagens como a seguir mostram ali, né, a questão do povo, né,
basicamente trata-se somente da elite, né? Foi um movimento, então, de certo modo, que trouxe ali as pessoas da camada social mais alta. Principalmente, um dos seus principais pontos de defesa era a questão de manter o sistema de escravidão, né? Que para eles eram muito benefícios, né? De não ter que pagar um funcionário, né? De ter esse trabalho, vamos dizer assim, explorado mesmo, né? E vale lembrar então, né, meu comentário, abrindo aspas, que essas independências políticas, elas não geraram totalmente uma independência para o país. Por exemplo, né, os Estados Unidos ficou dependente da Inglaterra, mesmo que sendo ajudado pela França e a Espanha também, durante o movimento de sua independência. Por quê? Porque ainda há necessidades econômicas. Uma colônia que ainda está se desenvolvendo, ela não tem, de certo modo, recursos próprios, sejam eles matérias-primas ou também já produtos, né, que foram feito seu processo ali de construção, né? Então, os países inicialmente sofreram com essa questão econômica, né, de onde então tiveram que comercializar com vários outros países também para que conseguissem sobreviver e se desenvolver, né? Então, essa questão de independência foi mais mesmo política, né, de independer do poder do rei que estava sobre a colônia. Então, a colônia deixou de ser dependente politicamente do rei, né, de onde estava lá sua metrópole na Europa. Bom, vou deixar então um material, né, vai se chamar Formação dos Países Americanos, né, disponível também no Drive. E qualquer dúvida também estamos à disposição, tá? Espero ter ajudado bastante e aguardo também até o nosso próximo vídeo.